continuidade então para a nossa aula de BDI, nós já entendemos o que é o BDI, certo? Agora a gente vai aprender o que está dentro desse BDI para poder fazer o cálculo da melhor maneira possível, ok? Da maneira mais correta. Então vamos lá, a gente já sabe que o BDI é o lucro e é o custo indireto. Bom, o lucro é fácil, o lucro é aquilo que eu coloco no meu bolso, certo? O custo indireto, ele é dividido em 4 partes. Custo administrativo, ou seja, tudo aquilo que está no bolo que eu preciso contabilizar para deixar o meu empreendimento, a minha empresa funcionando, tá bom? Então, desde dos licenciamentos que eu preciso, né, para manter as portas abertas, secretárias, as normas técnicas que eu preciso comprar, aluguel de um espaço ou a compra de um espaço, o salário dos meus colegas de trabalho, então tudo isso vai no custo administrativo. Aí a gente costuma ter uma divisão entre os custos administrativos centrais, né, que todas as obras vão usufruir dele, ou seja, todas as obras vão usufruir do aluguel que você paga para receber os seus clientes. Todos os projetos vão usufruir da norma que você pagou. E os locais, os custos administrativos locais. Nesse custo administrativo local, a gente pode colocar, por exemplo, o salário do engenheiro ou de um estagiário que está acompanhando uma obra. A mobilização de um canteiro de obra. Então, por exemplo, se a gente tem uma edificação muito grande, a gente vai precisar construir, né, um canteiro de obra grande. Esse canteiro de obra ele não é um custo direto, porque ele não vai se transformar diretamente em uma edificação. Então, toda aquela mobilização do canteiro de obra também entraria no custo administrativo local, tá certo? Então, custos administrativos é tudo aquilo que precisa para a máquina funcionar, tá bom? Nós temos também o custo indireto comercial. O grande protagonista do custo indireto comercial é a corretagem, né? Então, muitas vezes a construtora ou a incorporadora não faz a venda dos imóveis, não faz a operação, então a gente precisa pagar uma porcentagem de corretagem aqui, né? E essa porcentagem de corretagem é diretamente para o nosso corretor, ok? A gente pode colocar também as ações de marketing, né? Hoje, as ações de marketing digital estão dando muito resultado, mas, por exemplo, a gente pode colocar anúncio de rádio, anúncio de jornal, outdoor e por aí vai, tá bom? Então a gente contabiliza tanto o marketing quanto a corretagem nesse bolo aqui comercial, ok? Custo indireto tributário, que são tanto as taxas do cartório que a gente precisa para regularizar, não só do cartório, mas da prefeitura e por aí vai, quanto os impostos, né? Aí os impostos podem ser municipais, estaduais ou federais, né? E aí quando a gente fala de imposto, a gente entra num assunto muito mais amplo, muito mais complexo, que a gente precisa estudar muito para entender realmente o que como que a gente contabiliza esses impostos no final das contas, tá? Existem muitas empresas em que existe um setor exclusivo para determinar o quanto vai pagar de imposto, né? Porque a nossa legislação tributária ela é muito complexa e a gente precisa entender muito bem ela para chegar lá na hora de calcular o BDI eu não colocar um imposto muito diferente, tá bom? Do real. E o custo indireto financeiro, esse aqui é legal. O que é o custo indireto financeiro? Vamos imaginar que eu vou fazer uma casa e eu vou gastar para fazer essa casa 300 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro, eu vou lá no banco e falo para o meu gerente, eu preciso de 300 mil reais. E ele vai me dar 300 mil reais, a hora que eu for pagar, se eu der 300 mil reais para ele, o meu gerente vai dar uma grande risada na minha cara, né? Por quê? Porque quando a gente pega o empréstimo, a gente precisa devolver com os juros, né? Então,
Se eu não tenho dinheiro, eu preciso contabilizar esses juros que eu vou precisar pagar, tá bom? E aí, como faz essa conta, a gente vai ver também. Agora, é só se eu pegar... Olha só a pergunta que eu vou dar aqui para vocês. Eu vou contabilizar um custo indireto financeiro apenas se eu pegar empréstimos? Não. Vamos imaginar que eu vou construir a mesma casa por 300 mil reais. Eu tenho os 300 mil reais. Então, significa que eu não preciso contabilizar o custo indireto financeiro? Errado. Por quê? Agora eu explico para vocês. Vamos imaginar que eu tirei os 300 mil reais do banco. Se eu não tivesse tirado, eu demorei 12 meses para fazer a casa. Se eu tivesse 300 mil na data inicial, eu vou ter 300 mil depois de 12 meses? Não. Eu vou ter 300 mil mais o que rendeu, né? Então aqui a gente tem também a rentabilidade do dinheiro que, porventura, eu retirei dos meus investimentos, tá bom? Então, todo investimento tem uma dada rentabilidade e eu preciso contabilizar esse dinheiro que eu vou perder, entre aspas, né? Deixar de ganhar para contabilizar os nossos custos indiretos financeiros, tá bom? Então, custo financeiro ou os juros do meu empréstimo ou o que deixa de render dos meus investimentos. Tudo bem? Bom, agora eu vou passar para vocês uma fórmula que vai contabilizar tudo isso aqui, tá certo? A gente vai colocar tudo isso aqui em uma fórmula. Essa lousa foi para a gente entender o que tem dentro do BDI. A próxima lousa é para a gente entender a fórmula que vai juntar tudo isso e vai me dar aquele coeficiente, tá certo? Então a gente já sabe a definição de BDI, a gente já sabe o que tem dentro do BDI, né? Todos aqueles custos administrativos, financeiros, comerciais. Agora a gente vai aprender a calcular o BDI. É por essa fórmula feia aqui, ó. É só a gente focar nessa fórmula. 1 mais I vezes 1 mais R vezes 1 mais F, tudo isso dividido por 1 menos T mais S mais C mais L. Eita! O que é isso? O que são todas essas letras? Pessoal, lembra que a gente dividiu, né, no lucro, taxa administrativa, taxa comercial? São essas aqui, ó. Então, o I, por exemplo, é a taxa de administração central. Agora, aqui a gente faz uma pausa e eu vou explicar para vocês. Quando a gente está calculando o BDI, a gente calcula as taxas. Ou seja, o que é taxa? Vamos relembrar aqui, ó. A taxa é a parte pelo todo. E aí esse todo ele pode ser ou o custo direto ou o preço de venda. Isso vai depender de qual parte do BDI a gente está falando. Então, tudo que é para cima, a taxa é sobre o custo direto. Lembrando que custo é diferente de preço. A taxa é sobre o custo direto. Tudo que está embaixo, a taxa é sobre o preço de venda. Então, vamos recapitular aqui, ó. Por exemplo, quando a gente está falando de T, e T são tributos, são tributos federais, a taxa é sobre a venda. Realmente, a taxa é sobre a venda. Por que a taxa é sobre a venda? Porque a hora que eu for emitir a nota, o governo ele vai me cobrar relativo ao meu faturamento. E não relativo àquilo que eu gastei. Então eu gastei 100 mil para fazer uma casa, vendi a 150. O imposto que vai ser cobrado de mim não é sobre 100 mil, é sobre o que eu vendi, é sobre 150. Por isso que a taxa de tributos federais ela está embaixo. Por quê? Tudo que está embaixo, tudo que está no denominador, a taxa é sobre a venda. Ou seja, o todo é o preço de venda. E tudo que está em cima é sobre o custo direto. Por exemplo, o F aqui, ó, taxa de custo financeiro. E faz sentido. Por que faz sentido? Vamos imaginar que eu captei um empréstimo. Se eu gasto 200 mil para fazer uma casa, eu não vou pegar um empréstimo de 300 mil, que é quanto eu vou vender. Eu vou pegar um empréstimo de 200 mil. 300 é quanto eu vou vender, 200 é quanto eu vou gastar. Então, o empréstimo que eu pego é sobre 200 mil. Então, os juros que eu vou pagar é sobre 200 mil. Perfeito, olha só. Então, aqui, a taxa é sobre o custo direto. Então, a única coisa que a gente precisa prestar atenção, essa fórmula ela é muito simples. É só eu encaixando as taxas nela, certo? A única coisa que eu preciso tomar cuidado é a parte de cima é a taxa sobre o custo direto, a parte de baixo,
a taxa sobre a venda. Para quem ainda não entendeu, taxa é parte pelo todo, esse todo ele pode ser tanto o custo direto quanto o preço de venda. Vamos imaginar o seguinte, exemplinho nosso rápido aqui. Eu gastei para fazer uma casa 100 mil, meu preço de venda é 150 mil. E aí eu vou calcular as taxas tanto sobre o custo direto quanto sobre o meu preço de venda, tá certo? Para a gente ver que essas taxas são diferentes. De um valor de 10 mil. Esse 10 mil pode ser qualquer coisa daqui, ó. Pode ser o que vocês quiserem, tá? Esses 10 mil é uma taxa que eu quero saber o quanto eu gastei relativo ao custo direto e relativo ao preço de venda. Então, taxa é parte pelo todo, a parte é 10 mil, o todo, nesse primeiro caso, é o custo direto, que é 100 mil. Então, para esse primeiro caso, a minha taxa é de 10%. Então, esse valor que eu gastei de 10 mil, ele equivale a 10% do custo direto. Agora, eu posso fazer esse cálculo relativo ao preço de venda. Então, eu vou pegar parte, 10 mil, dividido pelo todo, agora o todo é preço de venda, 150 mil. 10 mil dividido por 150 mil, 6,66. Então, esses mesmos 10 mil, ele equivale a 10% do custo direto, mas também equivale a 6,66 do preço de venda, tá bom? Então, nas taxas de baixo, eu sempre divido pelo preço de venda. Nas taxas de cima, eu sempre divido pelo custo direto, tá bom? Todos esses valores vão ser dados, vão ser encontrados, tá? Eu não vou precisar ficar dividindo um pelo outro, mas a gente precisa entender como é que funciona, tá? Porque quando vocês estiverem operando, né? ou como proprietários, ou como técnicos mesmo, a gente vai chegar e vai precisar saber o que é essa taxa, tá bom? No caso aqui da aula, eu vou dar todos esses valores para vocês e só vão jogar na fórmula. Então eu não precisaria muito entender isso ou desenvolver melhor isso, porque eu vou dar todos esses valores, tá bom? Mas a fórmula é essa, sendo o I a taxa de administração central, o R a taxa de risco, o F o custo financeiro que eu vou ter, tributos federais é o T, tributos municipais é o S, taxa e despesas comerciais é o C, né? E o lucro mesmo, o lucro bruto, é o L. Por que lucro bruto? Porque eu tenho um negócio que chama imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. O imposto de renda, ele muitas vezes incide sobre o que eu ganhei, né? Sobre o meu lucro real, a depender da empresa, tá bom? A depender da empresa, a gente incide imposto de renda sobre o lucro real, ok? Bom, agora a gente vai fazer um exercício só para a gente verificar como a gente usa essa fórmula e no final eu tenho um recadinho muito importante para vocês, tá bom? Valeu! Hora do show! Bom, pessoal, então vamos agora para o exemplo numérico para a gente ver como a gente faz a matemática dessa fórmula. É muito simples, tá? É só colocar na fórmula e desenvolver, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês. Gente, tinha um menos 1 na fórmula aqui que eu tinha esquecido, tá bom? Então, essa fórmula menos 1. E aí, eu peguei, por exemplo, o I, que é a taxa de administração central, o R, que é 1, e eu coloquei valores. Então, falei que minha taxa de risco é de 1%, o meu I é 9,7%, a minha taxa financeira é 1,5%. Aí você vai falar, professor, é fácil, você já pegou e você já deu todos os valores aí. Aí eu falo, exatamente, é muito difícil e este é o recadinho que eu quero dar para vocês. Durante a aula em vídeo a gente não vai conseguir trabalhar exatamente como a gente faz para chegar em cada um desses valores, tá bom? Mas lá no Moodle vai ter explicando, né? Pelo menos de maneira geral, porque, por exemplo, quando a gente vai calcular imposto federal, é muito complexo, né? Então a gente vai direcionar ali para uma MEI, né? Para uma micro e pequena empresa, e a gente vai desenvolver como a gente chega em cada número desse de maneira mais calma, tá? De uma maneira que a gente não conseguiria fazer aqui no vídeo, tá bom? Então, não se preocupe da onde eu achei esses, por exemplo, 9%. Ah, eu vou me matar fazendo um trabalho e para ganhar só 9%? Sim, porque se eu aumentar muito minha margem de lucro, o que acontece? Eu fico menos competitivo, o meu concorrente consegue vender por um preço menor e eu perco o cliente, tá certo? Então a gente vai ver também
Desde como a gente contabiliza os impostos, como a gente verifica os riscos, a administração central, até como a gente define o lucro, tá bom? Tudo isso lá na nossa leitura, na nossa liçãozinha lá do muro, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos calcular o BDI, é só eu jogar nessa forma. BDI é igual a 1 mais I. Pessoal, a partir de agora a gente não vai mais entrar com porcentagem, tá bom? A gente vai entrar com o número correto. 1 mais 9,7%. Gente, 9,7% é 0,097. É só vir com 2 vírgulas para a direita, tá certo? Vezes 1 mais 0,01, que é 1%, vezes 1 mais 0,015, que é 1,5%. Tudo isso dividido por 1 menos P, 0,071, mais S, 0,012, mais C, 0,05, mais lucro, 0,09. Tudo isso eu vou calcular e depois tirar 1, tá bom? Vamos que vamos. BDI é igual. Parte de cima, se eu fizer essa conta rapidinho de cabeça. Sugestão, faz a parte de cima, faz a parte de baixo e depois tira 1, tá bom? Então, a gente vai jogar isso aqui na calculadora. Lembre-se de colocar o parênteses, senão não vai dar certo, tá bom? Vai dar 1,1. Se você tiver mais rapidez na calculadora, você já pode jogar direto, sem problema nenhum. 1, 2, 4, 5, 8, 9. Então, se a gente fizer todo esse cálculo de cima, vai dar 1,124, 5, 8, 9. E o de baixo, 0,777. Tudo isso menos 1. A partir de agora, então, vou fazer a primeira divisão. Vai dar 1,4473 menos 1. Isso, então, vai dar 0,4473. Portanto, o meu BDI, que a gente costuma expressar em porcentagem, multiplico por 100 para expressar em porcentagem, 44,73%. Certo? Uma coisa importante, pessoal, eu vou usar esse 44,73% para todas as obras? Não, o BDI, o correto da gente fazer o BDI é 1 por obra, hein? Você pode fazer o BDI e usar durante 2 meses e ir atualizando? Pode também, tá bom? Mas um erro que a gente sempre vê no mercado de trabalho é pegar esse BDI que a gente calcula uma vez e usar para todas as obras. Isso não é para ser feito, tá bom? Cada obra vai mudar esses valorzinhos aqui, ok? E como eu sei que vai mudar esses valorzinhos e como eu sei como calculo esses valorzinhos? Lá na leitura da nossa aula. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, a gente já sabe calcular o nosso preço de venda, porque a gente já sabe calcular o custo direto pela SINAP, né, por todas as composições que a gente fez, já sabe calcular o BDI. A hora que a gente junta tudo isso, a gente tem o nosso preço de venda assegurado, o lucro que eu bem entender, beleza? Pessoal, até a nossa última semana. Valeu!